é possível melhorar e muito o nosso processo de aprendizagem, compreensão, retenção, interpretação de qualquer livro e texto, apenas entendendo e praticando os 4 níveis de leituras. Quer saber quais são elas? Então bora pro vídeo. Meu nome é Gustavo Lisboa e você está no Leitura Exigente. Aqui falamos de obras expositivas. Resumo, resenha, análise de livros que merecem uma leitura ativa. Se você gostou do tema, se você gostou do canal, então se inscreve e ativa os sininhos e bora pro vídeo. Os conceitos de níveis de leituras foram retirados da obra Como Ler Livro, de Mortimer Adler. Adler identificou 4 níveis de leituras que se relacionam ao nosso nível de compreensão. Cada nível funciona de forma progressiva, possui finalidades e regras específicas. O primeiro nível de leitura é a leitura elementar. A leitura elementar basicamente consiste na nossa capacidade física de identificar, entender, ouvir, falar símbolos, sons, letras, frases, palavras. É a nossa capacidade de desenhar uma letra, de identificar um som, escrever uma palavra, escrever uma frase e dar sentidos primários a ela. O foco da leitura elementar não é a interpretação, é a identificação do fonema, da palavra, da frase. É nessa fase que a gente se encontra quando estamos na alfabetização ou quando estamos aprendendo um novo idioma. Primeiro nos familiarizamos com o som, depois nos familiarizamos com o processo de fala e por último o processo de escrita. A comunicação primária ela é feita em ouvir, conversar, ler e escrever. Parte da leitura dinâmica reside na leitura elementar. A leitura dinâmica é um treino de leitura. É treinar a nossa capacidade de enxergar e entender várias palavras. Esses são os estágios da leitura elementar. O segundo nível de leitura é a leitura inspecional ou a leitura averiguativa. Aqui a finalidade é identificar o assunto e a estrutura do assunto. Saber classificar o livro, saber classificar o assunto, saber dizer quais são as partes do assunto, como essas partes se relacionam, são finalidades da leitura inspecional. A leitura inspecional, ela possui 2 subníveis, uma chamada de pré-leitura ou sondagem e a outra chamada de leitura superficial. A pré-leitura tem como objetivo conhecer o máximo de informação possível do livro, do texto, da obra. É na sondagem que nós buscamos classificar o livro, classificar o tema, classificar o assunto. Por exemplo, tipo da obra. Pode ser romance, ficção, obra expositiva, uma bibliografia. O assunto, o tema do livro. Pode ser um romance medieval, pode ser uma ficção científica espacial, pode ser uma bibliografia de um político, de um astro de rock. E a principal consequência da pré-leitura, da sondagem, é saber responder uma única pergunta. Eu vou querer ler mesmo esse livro? Geralmente descobrimos todas essas informações, tipo de livro, tipo de assunto, tipo da estrutura, lendo a capa, a contracapa, o prefácio, o sumário, os índices, as notas de rodapé, os textos grifados, a bibliografia. E esse processo não leva nem 5 minutos. A pré-leitura ou a sondagem, ela é feita na biblioteca, ela é feita na livraria, quando nós nos deparamos com livros que a gente não tem certeza ou não se a gente vai levar para casa. As informações que captamos é da capa, da contracapa, do título, do subtítulo, das notas, do índice. São através desses dados que decidimos se vamos levar ou não o livro para casa. O segundo nível da leitura inspecional é a leitura superficial. Aqui a finalidade já está mais ou menos identificada. É a leitura direta. O objetivo aqui é entender o máximo possível. É focar só naquilo que a gente pode entender ou é capaz de entender. Não se para em palavras desconhecidas, em textos complexos, em frases desconhecidas. A ideia é focar só naquilo que é compreensível. Os textos e as palavras que não forem entendidos ficarão para um segundo momento. A intenção é clara, é tentar entender o máximo do assunto na primeira leitura. E isso deve ser feito o mais rápido possível. O principal objetivo da leitura averiguativa é responder a seguinte pergunta: esse livro vale a minha atenção? Mas esse livro vai valer uma segunda leitura? E aqui há uma sacada. Um erro muito comum que a gente como leitor cometemos
é tentar entender a integralidade do livro na primeira leitura. E isso acaba sendo um erro porque a gente lê um parágrafo, volta 3. Lê uma linha, volta 3. Lê uma página inteira e volta para o começo do livro. Porque não há compreensão. E essa sucessão de paradas, de travamento, acaba desmotivando o nosso processo de leitura. Por isso que na próxima vez que você for ler, leia o livro completo. E não ligue para os desconhecidos. Ligue para aquilo que você possa compreender. Tente fazer isso o mais rápido possível. E aí você se pergunte, a parte que eu não entendi, vale a pena voltar? Se você disser que sim, esse livro vale uma segunda leitura, uma leitura um pouquinho mais atenta. Mas se você disser que não, você deixou de desperdiçar seu tempo. E isso para os dias de hoje já é bem positivo. Outra coisa muito comum que envolve a leitura superficial é o fato de que muitas pessoas consideram ela para contabilizar um livro. Você já deve ter ouvido falar alguém dizer que nesse ano eu li 20 livros, nesse mês eu li 10 livros. E aí você tem que se questionar, que tipo de leitura foi essa? Realmente, existem pessoas que têm uma capacidade de compreensão e já estão dentro de um nível muito maiores, onde qualquer pré-leitura já lhe dá bastante informação sobre o livro, sobre o conteúdo, sobre a obra, só que isso não é 100% verdade. Dizer que lê um livro, a gente tem que ser capaz de falar as principais ideias, os principais motivos, saber resumir, saber conversar, saber aplicar. Porque ler por ler, sem entender, não vale esforço. O terceiro nível da leitura é a leitura analítica. Nesse nível, há 3 estágios. A ideia da leitura analítica é identificar, compreender, entender, informar, interpretar e avaliar o conteúdo da obra. O primeiro estágio da leitura analítica, ela visa complementar aquelas informações que retiramos da leitura averiguativa, identificando profundamente o livro. Esse livro fala sobre o quê? O que o autor expõe e como ele expõe, como o autor ou como o livro organiza suas ideias, quais são as principais ideias, quais são as relações entre as ideias, essas ideias são válidas. Aqui o foco é complementar a classificação e a identificação do livro. A classificação do livro pode ser um romance, uma ficção, uma obra expositiva. A identificação do assunto abordado. É um livro de história, é um livro de psicologia, é um livro de finanças, é um livro de biologia. E saber a estrutura do livro. Esse livro é dividido em 10 partes, cada parte tem 5 capítulos, cada capítulo tem 10 subcapítulos. E aí saber explicar as partes e as relações entre as partes. Esse estágio é a complementação da leitura averiguativa. O segundo estágio da leitura analítica foca na interpretação do conteúdo. O foco é entender a mensagem, as ideias, os argumentos utilizados pelo autor. É identificar as principais palavras-chave, as principais ideias, os principais argumentos, as principais preposições, as principais declarações que foram utilizados pelo autor. O último estágio da leitura analítica visa avaliar o conteúdo do livro. Aqui entra uma regra de etiqueta literária. Nós só podemos criticar aquilo que a gente ouviu e aquilo que a gente entendeu. Ler analiticamente é ter a capacidade plena de entender, avaliar e criticar aquilo que a gente está lendo. O julgamento tem que ser justo, tem que ser bem fundamentado. O autor está certo por causa disso, disso, disso. O autor está errado por causa disso, disso, disso. Aqui há a avaliação das ideias, a avaliação dos argumentos. Para entender todos os estágios da leitura analítica, Adler formulou 12 regras que visa promover uma leitura interpretativa, uma leitura crítica, uma leitura avaliativa, uma leitura produtiva. Essas regras elas devem ser consideradas cumulativamente e só sobre elas será feito um vídeo à parte. O último nível de leitura é a leitura sintópica. Aqui fazemos uma leitura comparativa. É a leitura de livros que possuem o mesmo tema em comum. Nesse nível, o leitor é capaz de selecionar, agrupar, identificar livros em comuns,
temas em comuns e fazer com que esses livros conversem entre si. Aqui o leitor tem que ser capaz de mostrar os pontos em comum, as divergências, os motivos das divergências, quem está certo, quem está errado, por que está certo, por que está errado. Trazer esse assunto à tona, essa visão à tona. Aqui primeiro se escolhe um assunto, delimita esse assunto, vai atrás de uma bibliografia e analisa essa bibliografia. A leitura sintópica, ela tem duas fases. A fase preparatória, que é a seleção de bibliografia, é a seleção do assunto e a averiguação de toda essa bibliografia. Aqui se utiliza muito a leitura inspecional, principalmente a sondagem ou a pré-leitura. E a segunda fase é a fase da mão na massa, que é a aplicação das 5 regras da leitura sintópica. Imagine que você queira aprender, entender, falar, trabalhar, qualquer tipo de assunto. Se realiza a pré-leitura para saber identificar e classificar cada livro, se a abordagem, se a visão está dentro ou não do projeto. Imagine que dos 20 livros, aplicando apenas a pré-leitura, que é a leitura da capa, contracapa, índice, sumário, você consegue classificar 10. A leitura inspecional aqui funciona como uma espécie de filtro. Esse filtro vai buscar o assunto, a classificação do assunto e a estrutura do assunto. Identificados os livros, agora será realizada uma nova leitura inspecional, a leitura superficial, porque agora a gente vai ter que definir qual é a relevância desses livros. A lista era 20, passou para 10, vamos dizer que agora é 5. Agora temos 5 livros e temos a certeza de que cada livro merece uma atenção maior do que os outros 15. Essa é a triagem da leitura sintópica, é a seleção da bibliografia do assunto que a gente deseja entender. Realizada essa triagem, é feito o processo de mão na massa. Primeiro nós vamos encontrar os principais trechos relevantes de cada livro, com a busca das palavras-chave, dos termos, dos significados principais. Segundo passo é fazer com que os autores entrem em acordo entre si. A ideia aqui é fazer com que os termos, as ideias que eles estão conversando tenham um significado próximo. O terceiro passo é identificar as questões em comum. É identificar o que o autor, o que o livro, o que a obra está tentando responder. O quarto passo é definir as divergências, as convergências que irão surgir do assunto tratado. E o quinto e último passo é listar essas divergências, listar essas convergências e analisar e especificar a discussão. Fulano falou isso por causa disso. Ciclano falou disso por causa disso. O argumento de A está certo por causa disso. O argumento de B desconsidera aquilo. A leitura sintópica, ela é marcada pela objetividade. E o seu resultado é similar à atividade de um intérprete. O leitor ele pega livros do mesmo tema, de eras distintas, de pessoas distintas, e fazem com que esses livros comuniquem entre si. Aqui é colocar os autores para conversar entre si, para discutirem entre si, ou para se matarem mesmo. Cadê essa parte? A ideia é colocar diferentes autores, diferentes ideias, para discutirem mesmo. Desse processo surgir algo novo, surgir algo que jamais foi pensado, surgir ideias novas que podem direcionar toda uma comunidade científica, toda uma comunidade social sobre o assunto novo tratado. Entender e praticar a leitura sintópica impulsionam a criação de conteúdo, impulsiona a criação de novas ideias. Diferente das outras leituras, a leitura sintópica ela cria novas conversas. Conversas essas que podem gerar novas repercussões, gerar novas ideias, gerar novos caminhos. Esses são os níveis de leitura que Adler ensina. Técnicas que podem melhorar a nossa interpretação, nossa compreensão, nossa avaliação de livros. Leitura elementar é a parte física, é a parte fisiológica da leitura. Tem como objetivo saber identificar o som, a escrita, a fala, saber falar, saber ler, saber escrever. A leitura averiguativa, a leitura inspecional,
É aquela leitura que a gente faz na biblioteca, que a gente faz numa loja de livro. É a pré-leitura que a gente faz se a gente vai levar um livro. É a leitura superficial que a gente faz num dia de prova. Tem como objetivo identificar o assunto, a classificação do livro, a organização da estrutura. A leitura analítica é aquela leitura ativa, aquela leitura que visa conversar com o livro, visa interpretar a sua mensagem, compreender a sua mensagem, avaliar e criticar o seu conteúdo. E a leitura sintópica é a leitura que cria novas conversas, novos textos. É a leitura onde o leitor faz com que obras diferentes, autores diferentes, falem sobre os mesmos temas, gerando assim novas ideias, novas repercussões que podem impactar, influenciar toda uma sociedade. O objetivo é ler melhor, sempre melhor. Às vezes mais rápido e às vezes mais devagar. E aí, você já tinha ouvido falar dos 4 níveis de leitura? E da obra Como Ler Livros? Deixe aqui nos comentários as suas impressões do vídeo, do livro, suas críticas, suas sugestões serão muito bem-vindas. Muito obrigado de coração pela sua companhia, uma ótima leitura a todos e valeu!